Olá pessoal, hoje eu aqui em reunião com os meus líderes aqui no meu centro de treinamento, a gente trocou algumas ideias sobre algumas atitudes e fortalecimento da nossa identidade. E aí eu vim aqui, vou falar assim rapidinho, nem fiz a barba ainda hoje, muita correria. Queria postar aí para vocês um desafio. Quero colocar um desafio aí para vocês, empreendedores, donos de academias, gerentes, coordenadores. Há mais ou menos uma semana, um cliente deixou uma bicicleta fora do horário do local de guarda. Nas minhas academias nós temos local de guarda de bicicletas, onde você coloca um cadeado, corrente, lógico, tem uma placa identificando, para a garantia do bem do cliente e também para a garantia do meu estabelecimento, né? Para diminuir aí um pouco a minha responsabilidade sobre aquele bem, que mesmo com manobristas nas portas das unidades, eles têm outras tarefas. Pois bem, esse cliente deixou quase na rua a bicicleta, ele deixou perto de um pé de pitanga que a gente tem na unidade de Santana, e mesmo de frente para a recepção, aquele horário da tarde, por mais que normalmente é um horário de menor fluxo, o manobrista estava com muita atividade e aconteceu que um indivíduo esperto e ladrão, né? E verificou a fragilidade e identificou essa oportunidade, pegou a bicicleta do cliente e foi embora. Bom, o desafio é: o cliente deixou uma bicicleta próxima da rua, sem cadeado e fora do local adequado. Qual a decisão sua? Você não paga a bicicleta porque ele não seguiu as normas de segurança? Você paga a bicicleta e exime de qualquer responsabilidade da academia, que está tudo ok? Ou tem alguma outra alternativa? Bom, esse cliente, eu preciso falar que ele ficou muito irritado e fez de tudo para falar comigo. Ele tinha que falar comigo, tinha que resolver a situação. Quando ele veio falar comigo, eu já estava com as imagens da câmera, mostrei tudo o que aconteceu e falei para ele, né, da localização da bicicleta em um local inadequado. E mesmo ele questionando a minha responsabilidade, eu perguntei para ele o seguinte: se ele achava justo a empresa arcar com toda a responsabilidade, mesmo ele ter sido negligente, deixando uma bicicleta próxima à calçada, sem cadeado, sem proteção alguma. O que ele achava disso? E ele verificou que ele foi negligente. E eu fiz uma proposta para ele. Falei: para que você não fique totalmente chateado com a nossa empresa, eu vou arcar com 50% do custo da sua bicicleta. Os outros 50% é pela sua negligência, por você não ter tomado conta dela e não ter utilizado a nossa guarda corretamente. Alguns dos meus líderes disseram: nossa, André, você não precisava ter feito isso, até o advogado da academia, André, isso você não precisava ter investido nisso e tudo mais. Eu vou explicar por que eu fiz isso. Eu fiz isso para fortalecer minha identidade. Eu sou uma pessoa íntegra, congruente, honesta e minha empresa é igual. Mas eu precisei passar isso para o cliente, precisei passar o quanto ele foi negligente. Hoje ele já vem com a bicicleta nova, ele trocou a bicicleta e já põe com cadeado. Mas o mais interessante nisso foi o gatilho mental que eu instalei na cabeça dele, que foi um gatilho de reciprocidade. Ele se sentiu em débito com a minha empresa, porque ao explicar a situação para ele, ao invés de eu ter tomado qualquer decisão sem falar com ele, ou de não pagar ou de pagar, e sim de conversar e ele entender qual era a responsabilidade dele sobre o bem, fez com que ele me trouxesse na segunda-feira 4 matrículas. 4 matrículas de parentes dele, porque fortaleceu a minha identidade da minha empresa, porque para ele, depois daquele entendimento, ele viu que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre o bem dele, mas mesmo assim eu arquei com 50%. Ou seja, foi R$900 que geraram mais de R$5.000 em 4 planos anuais. É isso que eu deixo para vocês hoje. A atitude que você tem que fazer não é pelos outros, é por você, pela sua identidade. Fortaleça sua identidade com grandes atitudes, ok?
Um abraço a todos, sucesso!